vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma, ser 10 e depois 30 e depois 500, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato. Revia-me nele, achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein? Vejam o que é ter valsado um poucochinho mais. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica, talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho. Por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho. Misterioso 52. O embrulho misterioso. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei no embrulho, que estava na praia. Não digo. Bem, houve menos tropeção que pontapé. Vendo um embrulho, pão grande, mais limpo e corretamente feito, atado com um barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa, lembrou-me bater-lhe com o pé, assim por experiência, e bati, e o embrulho resistiu. Relancei os olhos em volta de mim, a praia estava deserta, ao longe os meninos brincavam, um pescador curava as redes ainda mais longe, ninguém que pudesse ver a minha ação, inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive ideia de devolver o achado à praia, mas apalpei-o e rejeitei a ideia. Um pouco adiante, desandei o caminho e guiei para casa. Vejamos, disse eu ao entrar no gabinete. E hesitei um instante, creio que por vergonha, assaltou-me outra vez o receio da pulha. É certo que não havia ali nenhuma testemunha externa, mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto, que havia de assobiar, guinchar, grunhir, patear, apopar, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos ou 2 dúzias de goiabas podres. Era tarde, a curiosidade estava aguçada, como deve estar a do leitor, desfiz o embrulho, e vi, e achei, e contei, e recontei. Nada menos de 5 contos de réis. Nada menos. Talvez uns 10.000 réis mais. 5 contos em boas notas e moedas, tudo aciadinho e arranjadinho, um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar pareceu-me que um dos moleques falará. Outro com os olhos ter-me-iam espreitado? Interroguei-os discretamente, e concluí que não. Sobre o jantar fui outra vez ao gabinete, examinei o dinheiro, e ri-me dos meus cuidados maternais a respeito de 5 contos, eu, que era abastado. Para não pensar mais naquilo fui de noite à casa do Lobo Neves, que estará muito comigo não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia, fui-lhe apresentado, ele lembrou-se logo da carta e da meia dobra que eu lhe remetera alguns dias antes. Aventou o caso, Virgília apareceu saborear o meu procedimento, e cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga, que eu ouvi com impaciência. De mulher histérica. De noite, no dia seguinte, em toda aquela semana pensei o menos que pude nos 5 contos, e até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretária. Gostava de falar de todas as coisas, menos de dinheiro, e principalmente de dinheiro. Achado, todavia não era crime achar dinheiro, era uma felicidade, um bom acaso, era talvez um lance da providência. Não. Podia ser outra coisa. Não se perdem 5 contos, como se perde um lenço de tabaco.
5 contos levam-se com 30. 1000 sentidos, apalpam-se a miúdo, não se lhes tiram os olhos de cima, nem as mãos, nem o pensamento, e para se perderem assim tolamente, numa praia, é necessário que crime é que não podia ser o achado, nem crime, nem desonra, nem nada que embaciasse o caráter de um homem. Era um achado, um acerto feliz, como a sorte grande, como as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto, e até direi que a minha felicidade era merecida, porque eu não me sentia mal, nem indigno dos benefícios da providência. Estes 5 contos, dizia eu comigo, 3 semanas depois, hei de empregá-los em alguma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre, ou outra coisa assim, e hei de ver. Nesse mesmo dia levei-os ao Banco do Brasil. Lá me receberam com muitas e delicadas alusões ao caso da meia-dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento. Respondi enfadado que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo. Louvaram-me então a modéstia, e por que eu me encolerizasse, replicaram-me que era simplesmente grande. 53. Virgília é que já se não lembrava da meia-dobra toda. Ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento, era o que dizia. E era a verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e peças. O nosso amor era daquelas, brotou com tal ímpeto e tanta seiva, que, dentro em pouco, era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer, ao certo, os dias que durou esse crescimento. Lembra-me, sim, que, em certa noite, abotoou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar, um beijo que ela me deu. Trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria, uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio. Vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava farta e de sobra, mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro daquele prólogo. 54. A Pêndula. S. Aí dali a saborear o beijo. Não pude dormir, estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre 2 sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las assim. Outra de menos. Outra de menos. Outra de menos. Outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções, que se transformam ou acabam, as mesmas instituições morrem, o relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra, e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro. Vinham umas sobre outras, à semelhança de devotas que se abauroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma,
porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitoril de uma janela o pensamento de Virgília, saudaram-se e ficaram de palestra. Nós, a rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso. E os dois vadios ali postos, a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. 55. O velho diálogo de Adão e Eva. Brás Cubas. Virgília. 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 56. O momento oportuno. Mas, com a breca. Quem me explicará a razão desta diferença? Um dia vimo-nos, tratamos o casamento, desfizemo-lo e separamo-nos, a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma, mordeu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, torno a vê-la, damos 3 ou 4 giros de valsa, e eis-nos amar um ao outro com delírio. A beleza de Virgília chegará, é certo, a um alto grau de apuro, mas nós éramos substancialmente os mesmos, e eu, minha parte, não me tornará mais bonito nem mais elegante. Quem me explicará a razão dessa diferença? A razão não podia ser outra senão o momento oportuno. Não era oportuno o primeiro momento, porque, se nenhum de nós estava verde para o amor, ambos o estávamos para o nosso amor, distinção fundamental. Não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos. Esta explicação achei-a eu mesmo, 2 anos depois do beijo, um dia em que Virgília se me queixava de um pintalegrete que lá ia e tenazmente a galanteava. Que importuno! Dizia ela fazendo uma careta de raiva. Estremeci, fitei-a, vi que a indignação era sincera, então ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta, e compreendi logo toda a grandeza da minha evolução. Tinha vindo de importuno a oportuno. 57. Destino. S. Senhor, amávamos. Agora, que todas as leis sociais nolo impediam, agora é que nos amávamos deveras. Achávamo-nos jungidos um ao outro, como as duas almas que o poeta encontrou no purgatório. De pari, come buoi, chevano a giogo. E digo mal, comparando-nos a bois, porque nós éramos outra espécie de animal menos tardo, mais velhaco e lascivo. Eis-nos a caminhar sem saber até onde, nem por que estradas escusas. Problema que me assustou, durante algumas semanas, mas cuja solução entreguei ao destino. Pobre destino! Onde andarás agora, grande procurador dos negócios humanos? Talvez estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome, e não é impossível que já me não lembra onde estava. Nas estradas escusas. Disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. Era nossa sorte amar-nos, se assim não fora, como explicaríamos a valsa e o resto? Virgília pensava a mesma coisa. Um dia, depois de me confessar que tinha momentos de remorsos. Como eu lhe dissesse que, se tinha remorsos, é porque me não tinha amor, Virgília cingiu-me com os seus magníficos braços, murmurando: amo-te, é a vontade do céu. E esta palavra não vinha à toa, Virgília era um pouco religiosa. Não ouvia missa aos domingos, é verdade, e creio até que só ia às igrejas em dia de festa, e quando havia lugar vago em alguma tribuna. Mas rezava todas as noites, com fervor, ou, pelo menos, com sono. Tinha medo às trovoadas, nessas ocasiões. Tapava os ouvidos,
e resmoneava todas as orações do catecismo. Na alcova dela havia um oratóriozinho de jacarandá, obra de talha, de 3 palmos de altura, com 3 imagens dentro, mas não falava dele às amigas, ao contrário, taxava de beatas as que eram só religiosas. Há algum tempo desconfiei que havia nela certo vexame de crer, e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela, preservativa e clandestina, mas evidentemente era engano meu. 58. Confidência. Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Pura ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de mo dizer muitas vezes, achava que Virgília era perfeição mesma, um conjunto de qualidades sólidas e finas. Amorável, elegante, austera, um modelo. E a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência. Faltava-lhe a glória pública. Animei-o, disse-lhe muitas coisas bonitas, que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer. Então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas, sem poder abrir o vôo. Dias depois disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas. Contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de melancolia. Tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição, e um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública. Faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia, e, palavra, que era bonito. Soberbo cenário. Vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me. Deram-me um papel que, mas para que o estou a fatigar com isto, deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creia que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos. Não há gratidão, não há nada e nada e nada. Calou-se, profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe. Aquele desabafo tinha um negócio que me mordia o espírito. E ria, de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passará entre nós. Ponderei-lhe que a rigor não se passará nada. Entraram 2 deputados e um chefe político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria. A princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava, e riam todos. 59. Um encontro. Deve ser um vinho enérgico a política, dizia eu comigo, ao sair da casa de Lobo Neves, e fui andando. Até que na rua dos Barbonos vi uma sege, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Cortejamo-nos afetuosamente, a sege seguiu, e eu fui andando e andando e andando. Por que não serei eu ministro? Esta ideia, rútila e grande, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes, esta ideia começou uma vertigem de cabriolas e eu deixei-me estar com os olhos nela, a achar-lhe graça. Não pensei mais na tristeza de Lobo Neves, senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com o homem, e perguntei a mim mesmo por que não seria eu
Como ele. Entrava então no passeio público, e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei, fui sentar-me num banco, a remoer aquela ideia. E Virgília que havia de gostar. Alguns minutos depois vejo encaminhar-se para mim uma cara, que não me pareceu desconhecida. Conhecia-a. Fosse donde fosse. Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia. O chapéu era contemporâneo do de Gessler. Imaginem agora uma sobrecasaca, mais larga do que pediam as carnes, ou, literalmente, os ossos da pessoa. A cor preta ia cedendo o passo a um amarelo sem brilho, o pelo desaparecia aos poucos, dos 8 primitivos botões restavam 3. As calças, de brim pardo, tinham 2 fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços, e desabotoado. Aposto que me não conhece, senhor doutor Cubas? Disse ele. Não me lembra. Sou o Borba, o Quincas Borba. Recuei espantado. Quem me dera agora o verbo solene de um Bossuet ou de Vieira, para contar tamanha desolação. Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado. Quincas Borba. Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer. Que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Mas era. Os olhos tinham um resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perderá certo ar escarninho, que lhe era peculiar. Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo arredei os olhos, se a figura repelia, a comparação acabrunhava. Não é preciso contar-lhe nada, disse ele enfim, o senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas, em que eu figurava de rei. Que trambolhão! Acaba o mendigo. E alçando a mão direita e os ombros, com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna, e não sei até se contente. Talvez contente. Com certeza, impassível. Não havia nele a resignação cristã, nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejara a alma, a ponto de lhe tirar a sensação de lama. Arrastava os andrajos, como outrora a púrpura, com certa graça indolente. Procure-me, disse eu, poderei arranjar-lhe alguma coisa. Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, replicou, e não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço, não. Ser dinheiro, dinheiro sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam. Nem as quitandeiras. Uma coisa de nada, uns 2 vinténs de angu, nem isso fiam as malditas quitandeiras. Um inferno, ia dizer meu amigo. Um inferno. O diabo. Todos os diabos. Olhe, ainda hoje não almocei. Não. Não, saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No 3º degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe.
Não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois saí cedo, e ainda não comi. Tirei a carteira, escolhi uma nota de 5.000 réis, menos limpa, e dei-lhe. Ele recebeu-ma com os olhos cintilantes de cobiça. Levantou a nota ao ar, e agitou-a entusiasmado. In hoc signo vinces! Bradou. E depois beijou-a, com muitos ademanes de ternura, e tão ruidosa expansão, que me produziu um sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me, ficou sério. Grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via, desde muitos anos, uma nota de 5.000 réis. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Sim. Acudiu ele, dando um bote para mim. Trabalhando, concluí eu. Fez um gesto de desdém, calou-se alguns instantes, depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste, e preparei-me para sair. Não vá sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele, escarranchando-se diante de mim. 60. O abraço. Cuidei que o pobre diabo estivesse doido, e ia afastar-me, quando ele me pegou no pulso, e olhou alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo. Senti-lhe na mão uns estremeções de cobiça, uns pruridos de posse. Magnífico! Disse ele. Depois começou a andar à roda de mim e a examinar-me. Muito. O senhor trata-se, disse ele. Joias, roupa fina, elegante e... Compare esses sapatos aos meus, que diferença! Pudera não. Digo-lhe que se trata. E moças? Como vão elas? Está casado? Não. Nem eu. Moro na rua. Não quero saber onde mora, atalhou Quincas Borba. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota de 5.000 réis. Mas permita-me que não a vá buscar à sua casa. É uma espécie de orgulho. Agora, adeus, vejo que está impaciente. Adeus. E obrigado. Deixa-me agradecer-lhe de mais perto? E dizendo isto abraçou-me com tal ímpeto, que não pude evitá-lo. Separamo-nos finalmente, eu a passo largo, com a camisa amarrotada do abraço, enfadado e triste. Já não dominava em mim a parte simpática da sensação, mas a outra. Quiser ver-lhe a miséria digna. Contudo, não pude deixar de comparar outra vez o homem de agora com o de outrora, entristecer-me. E encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. Ora a Deus. Vamos jantar, disse comigo. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba furtara-mo no abraço.